Ora viva, muito boa tarde a todos que nos acompanham em direto e em exclusivo aqui na TVC Pro. Está no ar o vosso e nosso programa a Show Gospel. Para a edição de hoje, nós temos aqui nos estúdios o apóstolo Manuel Israel. Estaremos aqui abordando o tema: é lícito a igreja comemorar o dia 8 de março? Bem, sabemos que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Nós estaremos aqui a abordar este assunto para tentarmos entender se é lícito ou não lícito comemorar o dia 8 de março na igreja. Sendo assim, vou saudar o meu convidado, conforme foi a menção, ele é o apóstolo Manuel Israel. Apóstolo? Sim, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, igualmente. Nós temos aqui um ponto, um tema muito pertinente, um tema muito importante no ser da sociedade. Nós tivemos uma campanha na segunda-feira, falamos deste tema, fomos à rua pedindo opinião pública sobre o tema e praticamente fomos ouvindo vários comentários concernente o mesmo tema. Para começarmos, gostaria de irmos logo já no assunto, olhando para o tema. Maneira introdutória, né? Voz introdutória sobre o tema. O que podes dizer acerca mesmo deste tema? Assim, a princípio, quero agradecer a todos os ouvintes que me acompanham a partir desse momento aqui na TV Pro, e também quero louvar a Deus pela minha presença aqui e pelo convite. Que Deus abençoe a toda a direção desta TV. Muito obrigado. É um prazer. Quero fazer uma breve resenha do tema antes de meramente tocar no ponto em clave. Deixa dizer que o dia 8 de março, que é comemorado como o Dia Internacional da Mulher, é uma data homenageada, alusivo à catástrofe que aconteceu no ano de 1911. Cerca de 130 mulheres foram queimadas, ou seja, queimaram dentro de uma fábrica têxtil nos Estados Unidos da América, praticamente na cidade de Nova York. Eles estavam a trabalhar, houve lá um incêndio e 130 mulheres morreram. E o que me deixa muito admirado é a força das mulheres. Muita gente diz que as mulheres são frágeis, mas na verdade não é isso. Bem, sabemos que quantas crianças, os mais velhos é que defendem os direitos das crianças, mas parece que as mulheres sempre lutam pelos seus direitos. Então as mulheres saíram nas ruas, foram manifestando em função do ocorrido. É uma situação muito triste, muito dolorosa. Essas mulheres eram mães de família, né? Tinham seus esposos, seus filhos e perderam a vida num setor de trabalho. Nós sabemos que estavam lá à busca do pão, o que é muito triste. E mulheres de toda a parte do mundo lamentaram a situação. E isso então levou uma grande preocupação à Organização das Nações Unidas. E eles estavam a pensar o que fazer para manter a memória dessas mulheres que faleceram em destaque, para que ninguém esquecesse então do ocorrido. Foi assim que praticamente a Organização das Nações Unidas decide definir o dia 8 de março de 1975 como Dia Internacional da Mulher. E assim, várias mulheres do mundo inteiro têm tentado dar mais peso a essa data para ver se eles também sejam consideradas no que fazem. Como não bastasse, ainda acontece uma traste situação. Cerca de 1.500 mulheres foram expulsas nos anos de 1900 fora do setor de emprego por uma situação absurda que aconteceu e não foram remuneradas. E houve mais uma situação triste, semelhante a esta. Então as mulheres até dia de hoje vivem lutando pelos seus direitos. E a mesma Organização das Nações Unidas decide definir no dia 8 de março de 1957 os direitos da mulher. Quer dizer, as mulheres agora já têm direito de votação. Antigamente não tinham direito de votar, agora hoje podem votar e até também têm direito de assumir encargos legislativos e executivos. Então as mulheres estão sempre a lutar pelos seus direitos. Assim sendo, o dia 8 de março é uma data muito, vamos assim dizer, muito forte por causa da memória das mulheres que faleceram, e muitos líderes religiosos decidiram sentar para também abraçarem essa causa. E hoje vemos que essa data já entrou nas igrejas. Exatamente. Muito obrigado por essa introdução bastante profunda. Há assuntos que eu não sabia que praticamente
já pude acompanhar e entender como é que tudo aconteceu. Nós estamos aqui a abordar esse tema, conforme o apóstolo disse, que o assunto já está a entrar na igreja. E por parte das pessoas é uma preocupação. Uma preocupação, mas para outras pessoas não é algo normal. Então nós queremos aqui termos uma ideia se é bom ou não, ou é bom que a igreja também comemore o dia 8. Ora bem, baseando-se daquilo que o apóstolo foi narrando logo no princípio, aconteceu, mas se formos a ver, a igreja também, será que a igreja, olhando para esse passado, por causa da luta das mulheres, né, em ter um espaço na sociedade, será que também a igreja cristã, ou seja, a igreja no geral, as mulheres dentro da igreja também, à procura de um espaço, de um reconhecimento, também estão a lutar com que esse dia também se comemore no seio da igreja? Bem, deixa claramente tocar no tema. O tema é, será que ele disse, né, a comemoração do Dia Internacional das Mulheres dentro das igrejas? Bem, como apóstolo que sou, vou falar em duas vertentes. Vou falar primeiramente na vertente positiva. Bem, sabemos que a igreja é uma instituição independente que ajuda e muito na educação da sociedade, a razão pela qual a igreja tem estado a abraçar vários eventos positivos para o bem da educação da sociedade em si. Então, este dia 8, uma vez que não tem nada de mal aí, é uma data comemorativa, alusiva à situação, como eu disse, que aconteceu das 130 mulheres que foram carbonizaram-se dentro do seu setor de serviço. A igreja decide abraçar essa data para trazer ensinos positivos concernente à mulher. E muitas mulheres pregam aí, falam da mulher de Abraão, tiram exemplos positivos na Bíblia. Isso até num certo ponto é bom e não tem nada de mal. Agora, já para a parte negativa quanto a este evento, porque vemos aí uma parte negativa quanto à doutrina. A igreja é uma instituição independente, apesar de que ela é parceiro do Estado, como disse, como escreveu um certo francês no seu livro, ele fala sobre os aparelhos ideológicos do Estado, onde ele vai mencionar que a igreja também é um aparelho ideológico do Estado e muito mais. Mas, por exemplo, nós aqui em Angola, na nossa Constituição é bem claro que a igreja é independente, e então nós podemos ver aí que há um certo perigo. Por que há um certo perigo? Porque quando a igreja começa a abraçar várias atividades do gênero, começa a criar um certo peso na carga dos programas da própria igreja. E, de certo modo, a igreja começa a se parecer em uma igreja tradicional. O que é a igreja tradicional? A igreja tradicional é uma igreja que vai se adaptar aos costumes da localidade onde está inserida. E nós temos muitas igrejas tradicionais e que estão a sofrer influência das igrejas que vêm, por exemplo, no Ocidente. E por essa razão estão a perder muitos membros, porque a igreja é independente. Então, uma parte negativa aí. Porque a igreja não deve abraçar qualquer tipo de evento. Nós podemos ver que hoje em dia nós temos vários eventos desnecessários na igreja. Né? Vários eventos. Nós comemoramos dia X, dia Y, dia Z, o que na verdade não é necessário. O nosso foco aí é a pregação. Quer dizer que na igreja temos dois objetivos, que é a salvação dos perdidos e a edificação dos convertidos. Agora eu vou dar o meu posicionamento quanto ao apóstolo. Bem, como apóstolo que sou, Deus me chamou para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, e eu vou tocar nessa parte da doutrina. O dia 8 de março não tem nada a ver com a doutrina da igreja. Não tem nada a ver com a doutrina da igreja. E quando nós estamos a implementar certas atividades na igreja, nós temos que ver a origem dessa atividade, qual é o impacto negativo que pode causar diante das nossas igrejas. E nós, com certeza, temos muitas igrejas que não abraçam. Porque não precisamos meramente abraçar o dia 8 para nós pregarmos sobre as mulheres. Nós podemos falar sobre as mulheres em qualquer momento. Há igrejas que têm culto das mulheres, culto dos casados. Então, não meramente temos que abraçar, porque é uma data que o mundo em si já comemora, e até porque alguns já banalizam essa data, usam num sentido negativo. Então, eu acho que não é tão necessário assim. Mas a igreja, né, como membros da sociedade, podemos abraçar essa causa fora da instituição da igreja. Podemos abraçar sim. Para você que nos acompanha em direto, também podes colocar a sua opinião, nós estamos aqui, podemos responder, você pode perguntar para o apóstolo. Qualquer questão que tens aí, escreva para os que estão em direto e o apóstolo poderá responder. Continuando com essa conversa, nós temos uma senhora, durante a recolha das opiniões, ela disse o seguinte,
no dia 14, né, que é o dia dos namorados, não se coloca na igreja. E o dia 8, que é o dia da mulher, se coloca na igreja. Então, vamos também colocar o dia 8, dia 14 na igreja, dia dos namorados. Então, vamos passar também a comemorar o dia dos namorados. Apóstolo, será que tem algo a dizer acerca desse comentário dessa senhora? Bem, é a opinião dela. Toda opinião é aceitável. Fez uma comparação entre o dia 14 e o dia 8. Quer dizer que há um perigo aí que algumas datas também possam também entrar na igreja. Sim, eu dizia, toda opinião é válida até num certo ponto analítico. A ideia dela é válida no ponto dela de vista. Bem, a princípio, o dia dos namorados é uma data, podemos dizer que partiu a partir de um padre, São Valentim, mas porém foi reprovado. Foi reprovada por causa dos eventos que ocorrem no mesmo dia. É um dia que traz consigo muitos eventos negativos. Até porque nós, como igreja, nós somos a favor, né, do casamento. E dentro do casamento, é claro que os casais vão namorando, então não precisamos ter um dia definido para namorar. E no ponto dela de vista, acredito que estava certo. Mas eu vou dizer assim que não sou muito... E também não podemos comparar o dia 8 com o dia 14. Estão muito longe. São coisas muito até distintas. Pode ser exemplo de outras datas. Né? Temos vários feriados. Temos dia de herói nacional. Também vamos inventar o dia do Davi também. Bem, deixa só dizer algo muito importante para quem também acompanha a partir de casa. Nós, como a igreja, nós temos um povo na Bíblia que é o povo espelho, né? O povo de Israel. Certo. E o povo de Israel é um povo com muitas tradições. Quando vamos observar para as tradições do povo de Israel antes de Jesus, quando veio, ele anula todas aquelas tradições. São coisas que ficaram já ultrapassadas. Então a igreja hoje não pode abraçar qualquer tipo de evento, qualquer tipo de data. Não pode. Vai fazer pesar, então, o ambiente normal de culto. Então não temos que implementar nem dia 14 e nem dia 8. Mas nós podemos criar momentos na igreja para ensinarmos as mulheres. Isso até porque é aconselhável. Tem doutrina que fala também sobre esses aspectos, né, da sociedade. Porque sabemos que a igreja está dentro das famílias. E a família é uma instituição que nós temos que respeitar. E é a primeira instituição na Terra que Deus estabeleceu. Exatamente. Agora, quero fazer uma breve resenha, falando ainda sobre o Dia das Mulheres. Sim. Importa dizer que a luta das mulheres a favor dos seus próprios direitos é tanto. De modo que, praticamente, vamos dizer, em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial teve uma duração por aí de 6 anos, começou em 1939, termina em 1945. Em 1946, a Organização das Nações Unidas decide, então, definir direitos iguais. Veja lá. Então, quando nós observamos também para os direitos iguais, parece que estamos a ver aí um certo perigo. Porque muita gente entende de uma forma negativa o facto dos direitos iguais. Né? Quando estamos a falar de direitos iguais, não estamos a falar que o homem e a mulher são iguais. Não. São iguais perante a lei, não em termos gerais. Porque Deus, quando cria o homem e cria a mulher, Deus estabelece já os seus papéis e que diferem entre eles. Cada negativo por causa da Eva. E nós podemos ver até que, quanto ao desempenho das mulheres em função das igrejas, as mulheres não tinham acesso à pregação, por exemplo. Não tinham. O apóstolo Paulo vai proibir a igreja de Coríntios, as mulheres não podiam falar. Na verdade, não é só falar. Paulo disse que as mulheres não deveriam conversar na igreja. Okay? Mas as mulheres que estão sempre a lutar pelos seus próprios direitos, voltar a tocar nesse assunto, hoje já temos as mulheres que pregam. Temos as mulheres pregadoras, mulheres que são independentes, são líderes da igreja, o que noutrora não havia. Elas estão a lutar em função dos seus próprios direitos. Bem, parece que tem havido uma certa aceitação. E nós só observamos e analisamos esse contexto. Então hoje muita gente pergunta, será que as mulheres podem pregar? Tem igrejas que não permitem isso. Como a mensagem do último tempo, por exemplo, não permite que as mulheres pregam. Mas há igrejas que permitem, toleram. E, por exemplo, nós na IA não temos pastores. Nós, por exemplo, nas igrejas, a Assembleia de Deus Pentecostal, no outro ano não havia pastores, mas hoje em dia já temos. Aos poucos, elas estão ganhando espaço. Veja que até pilotam aviões. Certo. Já fazem quase tudo. Está na luta pelos direitos iguais. É complicado. E o mais grave é que já existem também mulheres que já casam homens. Meu Deus. Já tem mulheres a casar homens a sustentar lares. E muitos estão a achar isso normal.
acho que também é um ponto que nós deveríamos falar. Porque a luta das mulheres pelos seus direitos, até num certo ponto, a aceitação tem sido de forma exagerada. Acho que, para além de aceitarmos, nós temos de estar a avaliar o que estamos a fazer. Senão vamos perder um filho de verdade e vamos cair na maldição. Estamos aqui a abordar o tema ilícito que a igreja comemora o dia 8 de março, por sinal é o Dia Internacional da Mulher. Para você que está a acompanhar, acredito eu que estás a aprender muita coisa e que se tens alguma questão, podes colocá-lo aí nos comentários, pois que podemos responder. E estamos aqui, só para relembrar, estamos aqui com o apóstolo Manuel Israel, ela que é líder do Ministério Visão de Deus. Acompanhem até o fim, pois que está sendo muito bom estar aqui a conversar, falando desse tema. E para aquelas mulheres que, né, elas sempre querem que a sua opinião, né, soa mais alto. Porque muitas vezes, eu disse aqui há bem pouco tempo, que há mulheres na igreja por ocupar um cargo, talvez ele é diretor da não feminina, quer dizer, é líder das mulheres, então ele tenta criar ombros, colocar, não tem que ser no mês de março, tem que ser assim. Será que pastores também podem ter uma palavra ou deixam acontecer porque é mês delas? Bem, a princípio, as igrejas que permitem com que essa data seja celebrada, é normal que essas mulheres assumam tal dia, isso faz parte da organização. A mulher, por natureza, ela é administrativa, dentro do lar também. O homem é gestor, quero falar para você que me acompanha, que a mulher é gestor, a mulher é administrativa, o homem é gestor. E normalmente a mulher como administrativa tem sempre tendência de ganhar espaço, até um certo ponto querer até roubar o papel do gestor. Isso acontece em muitos lares e por isso é que surgem sempre muitos conflitos. Agora, é muito normal que as mulheres tomam o seu dia, organizam, para entenderem, caso a direção da igreja permita que tal dia seja celebrado assim. Porque deixa eu dizer que existem igrejas que permitem essa data. Até não somente essa data, há igrejas que dão todo mês. Há pouco eu conversava com uma amiga, é serva, ela dizia que acho que dia 8 é pouco para as mulheres, também todo mês de março é pouco, temos que ter também o mês de maio. Bem, se querem ter mês de maio, com certeza vão ter 3 meses. Meu Deus. Intervalo temos abril. Vão ter março, abril e maio. É muito complicado. Elas querem ter todo o espaço só para si. Vejam bem. É complicado. Daqui a pouco vão pedir para ter todo ano, né? Todo ano. Daqui a pouco vão ter todo ano. Mas é isso que acontece nos casamentos. As mulheres, quando casam, eles entram mansinha, tá bem? Uma senhora inocente. Basta entrar no casamento, o marido dá as pode jogar, então ela toma conta da casa. Isso é muito negativo. As mulheres têm que saber o seu devido papel. A mulher é administrativa, o homem é gestor, como já disse. E isso é sempre notório e eu quero dizer para quem me acompanha a partir desse momento, é muito importante frisar essa parte. É o seguinte, caríssimas irmãs em Cristo, servos de Deus, vocês me acompanham a partir das vossas casas. Deus abençoe vocês. É um prazer falar para vocês nessa altura. É o seguinte, Deus instituiu o homem como cabeça, a mulher como corpo. Então, o homem é o gestor de casa, o homem é o visionário. A mulher é simplesmente administrativa. Existem limites de uma mulher dentro do casamento. Quanto ao nível de orientação, de domínio, a mulher tem limites. Tem lugares onde a mulher não pode entrar. Quando a mulher entra, inverte os papéis no casamento. Temos casais que o homem já é mulher e a mulher já é homem. Então, okay? O homem já é mulher, a mulher já é homem. Quer dizer, quem fala mais alto é a mulher. Isso é muito negativo. É inversão de papéis. Como disse o pastor Cláudio Duarte, onde o homem já é banana, ou seja, sim, o homem é banana, a mulher é abacaxi. Isso é muito negativo, né? Inversão de papéis. Então isso não deve existir nos lares. Quando isso acontece, nós estamos perante um casamento abominável, onde a mulher que comanda, onde a mulher que manda, e o homem quando perde o domínio do seu papel, fica triste e perde vontade de assumir o seu lar como tal. Isso até afeta a educação das crianças. Portanto, mulher, seja simplesmente administrativa, o homem quando dá autorização, você vai administrar até no limite que ele te estabelecer. Quando o homem falar não, é não. E outras situações que vocês vão interagir internamente. Deve existir essa harmonia. Sim, fazendo uma breve regressão das que estamos. Vemos aqui, nós falamos aqui sobre o tema, se é lícito ou não é lícito. Um pequeno resumo do que falou. Tem pessoas que talvez já entram agora.
sobre o nosso tema, é lícito ou não é lícito que a igreja comemore. Aí já vimos que depende, né? Há casos que pode, às vezes não pode, então temos aqui ouvimos um pouquinho desse. Bem, é o seguinte, quando a Organização das Nações Unidas decide estabelecer esse dia como o Dia Internacional da Mulher, esse dia ficou definido no calendário, quer dizer, todos os anos, dia 8, vai ser comemorado. E quando a igreja decide abraçar, a igreja praticamente fica dependente dos programas daquele dia. Até num certo ponto, quando chega dia 8 de março, as mulheres tomam o controle total da igreja. Sim, há impacto negativo porque a igreja é uma instituição independente. Ela é dependente de Deus e independente dos homens. Quando nós tornamos a igreja dependente dos homens ou de certas datas comemorativas, nós estamos a inverter aquilo que é a real visão da igreja. A igreja só tem dois propósitos na terra, que é a salvação dos perdidos e edificação dos convertidos. É claro que essa data é uma data educativa, em memória das mulheres que faleceram, mas qual é o impacto que isso pode trazer para a igreja? Nós, quando queremos implementar uma data, temos que pensar no impacto. Sim. Qual é o impacto? Será que é influência negativa? O que é que nós queremos? Será que nós queremos abraçar essa data para que a igreja seja vista como uma instituição, sei lá, né? Uma instituição boa? É isso que nós queremos. Porque a igreja não precisa de reconhecimento diante dos homens. Isso nós já temos diante de Cristo. Então, nós temos que abraçar aquilo que Deus manda fazer. Se Deus não manda fazer, temos que deixar. Até porque Jesus veio abrogar, em parte, determinadas leis. Ele cumpriu para que já não introduzisse mais tradição nas igrejas. A igreja tem que ser suave. Okay? Uma igreja que não pesa, flexível e não tradicional. Sim, até tem uma senhora que falou também conosco. Ela disse que várias mulheres pegam essa data e depois ficam a consumir álcool, fazer desordem, e depois a igreja também está aí. Isso também tem impacto negativo na igreja. Não, até são duas coisas diferentes. Diferente. Acredito que as pessoas que bebem são pessoas não cristãs. Certo. Assim como acontece no dia 25 de dezembro. Tem aqueles casos aí, nós acompanhamos, no dia 8, as mulheres aqui mandaram fazer panos, vestidos aí por aí. Até há certos casamentos que houve problemas. Aquilo serviu como dia dos namorados. Quer dizer que os homens foram obrigados a comprar pano e depois mandar alfaiate confeccionar um vestido para sua esposa, sua namorada. E eu acompanhei, tenho aqui um amigo que teve problemas quanto a isso. Não comprou pano e houve uma confusão. E aquela senhora é religiosa. Acho que há impacto aí. Bem, eu acho que sempre que se comemora uma data a favor das mulheres, seja o 14 de fevereiro quanto ao 8 de março, não deve ser algo exigente. Certo. As mulheres não devem exigir ou imporem aos seus maridos. Bem, de uma forma carinhosa, amorosa. Marido, dia 8 é nosso dia, que tal fazer? É possível, porque as mulheres em si, né, pelo que elas são dentro de casa, conseguem muito bem convencer os seus maridos. Então, se a Eva convenceu o Adão em comer o fruto na parte negativa, quanto mais é uma data que é benéfica a eles. Por exemplo, eu estou aqui a falar como um ser social. Mesmo que a minha mulher me diz, por exemplo, marido, eu quero comemorar essa data, eu aceito. Porque, atenção, é uma data a favor das mulheres. Das mulheres, sim. Eu devo olhar a minha mulher como um ser que está Cidadão, inerente na sociedade. Sim. Exatamente. Quero celebrar o vosso dia, eu compro pano normalmente. Mas não deve ser por uma imposição. E deixa eu aproveitar e ensinar para as mulheres. Todo homem não gosta, né, que lhe imponham alguma coisa. Quando a mulher faz o uso da autoridade contra o marido, isso vai contra. Nós assistimos uma mulher que foi faqueada, acredito que seja aqui em Cabinda, no dia 14, estava a exigir do seu marido, do seu namorado, do seu marido nesse caso, são casados, estava a exigir que o marido lhe comprasse presente. O marido disse para ela, olha, na verdade eu já tenho dado muitas coisas, você vive comigo há muito tempo, olha, não me exige. A mulher insistiu tanto que o marido pegou numa navalha e esfacou a sua esposa. Bem, é claro que o ato é negativo, o homem nessa altura está a responder juridicamente, mas quer dizer, não era necessário chegar naquele extremo. E também, em parte, a mulher foi muito imperativa. Se você homem bate mesmo. Se você homem bater. Às vezes você usa aquela questão, tipo, usa até português barato. Se você é homem, vem bater. É isso. Olha, eu estava. Amado Daniel, olha, existem mulheres, apesar de serem cristãs, ainda tem. Olha, existe um temperamento muito forte por parte das mulheres. Elas são impulsivas.
Porque Deus criou a mulher diferente do homem. A mulher é muito emocionada, o homem é muito concentrado. O homem trabalha mais na parte da decisão, a mulher mais na parte da emoção. As mulheres podem abordar vários assuntos, né, fortes ao mesmo tempo. O homem vai querer abordar um assunto de cada vez. E isso é que traz problemas no lar. Então, muitas mulheres são muito impulsivas. No momento de coisas sérias, eles levam aquilo em brincadeira. Fala no homem, se você é homem, bate. E há homens mesmo que vão além Sim, vai do mesmo, normal, sim. batem. Se eu sou homem, E só que depois vão ter que responder juridicamente. Porque há muitas leis que defendem. Hoje em dia, muitas leis a favor das mulheres. é Douglas mesmo, meio das mulheres, das poderosas. É complicado. Você apanha, bater. E nós aqui em África, deixa eu dizer, nós aqui em África, as mulheres têm mais peso do que os homens. Isso é verdade. À luz da Bíblia, a mulher é comparada com a terra. A terra é um dos emblemas de Deus. Eu aqui já estou aproveitando para ensinar. A terra parece ser uma matéria morta, mas ela é viva. Planta uma semente, depois de um tempo vai crescer. Tudo que você coloca debaixo da terra, a terra transforma aquilo. Por isso é que quando a gente morre, quando somos sepultados, nossos corpos são transformados. Então, em parte, a mulher é produtiva e a mulher é muito preciosa. Se nós quisermos construir uma casa nossa, nós temos que comprar um terreno. Daí, então, os líderes tradicionais decidiram sentar e decidiram, então, definir cartas de pedido. Queres casar minha filha? Tens que dar alguma coisa, porque ela é preciosa. Então, os filhos virão por meio do ventre dela. Então, nós aqui em África, as mulheres são mais valiosas que os homens. E deixa eu dizer que os reis antigos, muitos deles foram principalmente mulheres. Então, as mulheres é que mandam aqui em África. Por isso que essa data aqui em África tem muito peso. Mesmo esse uso do traje africano em parte começa, né, a dar mais peso para as mulheres. São elas as principais que usam tais trajes. Quando você vê um homem vestido de pano, parece ser uma vestimenta de um homem. Ou seja, de uma mulher, perdão. Porque são as mulheres que principalmente usam isso. Então aqui em África é assim. Mas porém, juridicamente é crime quando um homem decide bater a sua mulher. Não temos que promover esses atos. Mesmo. Já estamos na ponta final do nosso programa de hoje. Apóstolo, quais são as suas considerações finais quanto a este tema em abordagem? Bem, aqui vai as minhas considerações finais. Eu, em parte, reconheço o papel da mulher na sociedade, porque foi Deus que criou a mulher, mas importa dizer que a mulher veio por meio do homem, né? Se não fosse por causa do homem, a mulher não seria criada. Então, primeiramente está o homem, depois é que está a mulher. Se bem que em África as mulheres têm muito peso, mas à luz da Bíblia, primeiramente estão os homens. E Deus estabeleceu líderes para conduzirem a sua igreja. E principalmente são homens. São homens que estão sempre à frente da igreja para conduzir. Se bem que temos também muitas mulheres que dirigem. Então, quando os homens definem alguma coisa a favor das mulheres, se for para o bem, nós aceitamos. Ok? Nós aceitamos. Mas é importante que o que se define não fere os princípios bíblicos. Porque muitas das vezes, estar muito a favor, sem verificarmos o outro lado da verdade, nós podemos acabar por cair no abismo. Ok? Nós vemos aí o casamento, por exemplo, de Acabe, caiu numa desgraça porque o Acabe era um homem que era muito a favor da sua mulher. Inclusive até a mulher que tomava decisões importantes no casamento. Isabel foi matar o Nabote, o que provocou desgraça para toda a família. Acabe morreu, Nabote morreu, ou seja, Acabe morreu, Isabel morreu e todos os seus filhos também. Até inclusive familiares inocentes pagaram por o erro da Isabel. Então, para você que é marido, toma o controle da sua casa. É muito bom, né, aceitar essa data comemorativa das mulheres, mas é bom estar de olho até num certo limite. Temos que tolerar, mas com limite, com os olhos na verdade, para não cairmos no erro. Porque se assim não formos vigilantes, vamos acabar por se perder. E deixa dizer que há uma cultura muito antiga, inventada pelas mulheres, que feriu um pouco o princípio religioso. Por isso é que hoje nós temos que estar mais atentos e também saber com quem vamos casar. É muito importante. Esse é um aspecto que eu não queria aqui tocar, só para não ferir muito o que nós estamos aqui a falar. Então é isso. Sim, foram essas palavras finais que o nosso convidado, o apóstolo Manuel Israel, ele que é líder do Ministério Visão de Deus, trouxe para nós. É importante mesmo aprendermos. E não queríamos assim terminar o mês de março, né, o mês da mulher, sem trazermos um assunto para abordarmos aqui na TVC Pro,
no programa Show Gospel. E, para a vontade de Deus, nós conseguimos ter aqui nossos estúdios o nosso querido convidado, como fiz missão, o apóstolo Manuel Israel. Nós agradecemos por ter aceito o nosso convite. E a porta, nem janelas, tudo está aberto para ver outras ocasiões de estarem conosco para abordarmos mais assuntos. Acredito que talvez mês de abril, hoje nós estamos aqui a comemorar o primeiro aniversário, teremos aqui um momento para falarmos de um tema e vai já com essa preocupação que no próximo mês de abril estaremos de novo aqui para abordarmos mais um tema. Obrigado. E de já aproveite mandar abraço. Eu estou a ver aí, tem aliança, já está acompanhado. Então. Sim. Agradeço a todos quanto puderam acompanhar este vídeo em direto. Que Deus abençoe vocês. Para você que ainda não é seguidor desta página e desta TV Pro, ok? Siga em todas as redes sociais, é muito importante. Aqui se abordam vários temas importantes, acredito que seja também do seu assunto ou do seu interesse. E acreditamos que noutros momentos vai se abordar mais temas fortes que se calhar você vai precisar acompanhar também. E para você que está a me acompanhar, você que é líder, muito obrigado pela sua audiência aí do outro lado. E espero também que nas próximas ocasiões seja convidado aqui desse local e também eu estarei do outro lado para poder lhe acompanhar. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Uma parte que eu gosto de ouvir. Manda um abraço para minha esposa. Não ouvi essa parte. Ok. Até porque quando disseste, quando disseste não peguei bem o fio. Sim. Bem, eu quero agradecer intrinsecamente a minha querida esposa. Amém. Teresa Mês das mulheres. Claro, mês delas. nem quero terminar o mês assim, Teresa Israel, para não ficar como se fosse tipo, sou contra, sou a favor também. Teresa Israel, um abraço. Deus abençoe você. E por coincidência, ela está grávida. Dentro de algumas semanas dará à luz o nosso quarto filho. Já temos 3 filhos até ao momento. Primeiro são gêmeas, História e Vitória. Depois segue um rapaz, o Liverney. Agora vem aí um general que está a caminho também. Amém. Serão depois 2 rapazes e 2 meninas. Que bênção. Só nenhum pastor, nenhum colega. Vamos encerrar. Eu acho que é tudo, a não ser. Não